E a mensagem urgente para a igreja é a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Pois em Marcos 16, o Senhor Jesus deu uma ordem, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós vemos que essa é a necessidade de todo ser humano: ouvir o Evangelho, crer no Evangelho e viver uma vida digna do Evangelho. Nós precisamos saber prontamente como responder à razão da esperança que há em nós, que é Cristo em nós, a esperança da glória. E principalmente nesse período de pandemia, cada vez mais nós vemos cristãos que não possuem esperança. Nós vemos cristãos que se desesperam da sua própria vida e temem mais a morte do que a Cristo. E Cristo já nos ensinou em Marcos 8,35 que todo aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, Jesus, e do Evangelho, achá-la. A mensagem que você precisa no seu leito de morte é o Evangelho. Se você tiver algum parente que está no leito de morte, a mensagem que você precisa conhecer, crer e passar adiante para ele, para que haja esperança de salvação, é o Evangelho. Você, se for convidado, por exemplo, a um convidário onde tem pacientes terminais, pregar o Apocalipse para eles não vai salvá-los. Falar sobre as leis não vai salvar. Falar sobre casamento, divórcio não vai salvá-los. Falar sobre uma mudança moral de vida, honrar pai e mãe, não roubar, não matar, não adulterar, não vai salvá-los. A única mensagem que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê é o Evangelho de Jesus Cristo. A igreja, ela deve conhecer o Evangelho e pregar o Evangelho, pois a Bíblia diz que antes que Jesus volte, o Evangelho do Reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Por isso eu queria convidar os irmãos a abrirem Marcos 16, para que nós possamos crer, conhecer essa mensagem, que é a mensagem central da igreja. Marcos 16, verso 15. Nós vimos isso ontem e há alguns dias. E disse-lhes, Jesus aqui está dando uma ordem: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Vamos orar. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor, Pai, nos ajude a olhar fixamente para Ti nessa noite. Oh Deus, nos ajude a perdoar aqueles que nos ofenderam e nos ofendem, com o amor que vem de Ti. Nos ajude, Senhor, a olharmos firmemente para Ti, pois o Senhor é o autor e o consumador da fé. Oh Deus, eu peço que o Senhor me ajude a crer no Evangelho, a viver o Evangelho, a propagar o Evangelho, Pai. Pois o Evangelho são as boas novas de salvação para todo aquele que nele crê. Deus tira todo o dardo inflamado do maligno da nossa cabeça, toda seta de Satanás. Nos ajude a usar o escudo da fé, para que possamos ter as nossas mentes cativas à Tua palavra. Espírito Santo de Deus, faz o que nós não podemos fazer, nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos esvazia de nós mesmos, Senhor, e nos enche do Espírito Santo. Oh Deus, nos ajude a cumprirmos a nossa missão de pregarmos o Evangelho a toda criatura, Pai. Tira do nosso coração toda malícia, tudo que não vem do Espírito Santo, e nos dá, Jesus, um amor puro por Ti.
Eu peço, Pai, que o Senhor nos dê graça para perdoarmos toda ofensa que nos foi feita, Pai. Pois a Tua palavra diz que não podemos deixar crescer no nosso coração nenhuma raiz de amargura que contamina muitos. Nos ajude a tirar essa erva daninha do nosso coração. E nos ajude a viver uma vida, Pai, ao Teu lado, por meio dessa gloriosa mensagem, o Teu Santo Evangelho. Nos concede sabedoria. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Nós vamos falar sobre essa mensagem, o Evangelho. E, em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é o Evangelho. Se alguém perguntar para você o que é o Evangelho, se alguém chegar para você e dizer, me fale sobre o Evangelho, eu quero conhecer o seu Evangelho, é necessário que nós estejamos aptos a responder às indagações que nos forem feitas, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. A palavra Evangelho vem do latim Evangelion, que significa boas notícias. O Evangelho são as boas notícias de que um Deus santo e justo perdoa pecadores injustos sem deixar de ser justo. E essa é a grande boa nova do Evangelho. É que um Deus santo, santo, santo reconcilia pecadores com Ele mesmo por meio do seu Filho Jesus Cristo. O Evangelho, ele não é somente uma doutrina, embora o Evangelho envolva doutrinas. O Evangelho é uma notícia. O Evangelho é um fato. O Evangelho fala da pessoa de Jesus. Jesus é o Evangelho. O centro do Evangelho é a pessoa mais maravilhosa que você pode conhecer, que é Jesus. A pessoa mais amável, mais pura que você pode conhecer, que é Jesus. Uma pessoa que ao mesmo tempo é 100% homem e é 100% Deus. Por isso que Jesus, ele é o centro do Evangelho, dessa boa notícia. Eu queria convidar os irmãos a abrirem em Romanos 1,16. Romanos 1,16. Romanos 1,16. Paulo vai falar o assunto central da epístola aos Romanos: a justiça que vem pela fé em Jesus Cristo. O ato de Deus inocentar pecadores e declarar pecadores justos diante do seu tribunal. Romanos 1,16. Pois não me envergonho. Olha, Paulo escreve aos Romanos, a cristãos que estavam numa cidade que era hostil ao Evangelho e ao cristianismo, aonde estava a sede do Império Romano, aonde o cristianismo era muito rechaçado. E ele começa dizendo aos irmãos em Roma: pois não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho das boas notícias. Martinho Lutero dizia que nós precisamos ouvir o Evangelho todos os dias, porque todos os dias nós nos esquecemos dele. Todos os dias nós nos esquecemos das bênçãos espirituais que nos foram dadas nas regiões celestiais em Cristo por meio do Evangelho. E muitas vezes a gente se esquece dessa notícia e a gente não se alegra com a alegria da salvação. A gente se esquece dessa notícia e a gente se esquece que nós somos filhos de Deus e fomos comprados pelo sangue de Cristo. Muitas vezes nós nos esquecemos dessa boa notícia e olhamos para a vida do ímpio e cometemos o mesmo pecado de Asaf. Pensamos que são os ímpios que estão se dando bem. Mas o Evangelho, olha o que Paulo diz: porque é o poder de Deus.
O que significa o poder de Deus? O poder transformador de vidas. O poder de Deus de transformar corações. O poder de Deus de renovar o caráter. O poder de Deus de mudar a nossa essência. O poder de Deus de nos dar um novo nascimento. O poder de Deus de nos dar um novo coração, uma nova mente, novas afeições, de fazer tudo novo. Isso vem através dessa simples mensagem. A mensagem do Evangelho. Foi essa simples mensagem que salvou um homem que era mercador de escravos, chamado John Newton. Ele ouviu uma mensagem simples. John Newton, Jesus Cristo morreu por você. Ele morreu especificamente por você, um bêbado, um depravado, um promíscuo. E ele creu no Evangelho. E ele escreveu um dos hinos mais bonitos da história da igreja, Amazing Grace, graça maravilhosa. E no fim da sua vida, ele disse: a minha memória vai se desvanecendo. Eu já estou ficando velho, mas eu não me esqueço de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Jesus Cristo é um grande Salvador. Spurgeon resume o Evangelho em 4 palavras: Jesus morreu por mim. Então nós não podemos perder essa urgência de proclamarmos essa mensagem, a mensagem do Evangelho. O que você acha que Paulo pregava quando ele disse: eu fiz de tudo para com todos, para se possível salvar alguns? Cristo e este crucificado. O apóstolo Paulo disse: olha, quando eu estive no meio de vocês, eu não preguei uma mensagem com ostensividade de palavras, com palavras persuasivas de sabedoria humana, pois eu não decidi saber nada entre vocês. Ele estava no meio das pessoas mais intelectuais da Grécia, do mundo. Mas ele abriu mão de toda a sua intelectualidade. Ele que era um homem muito inteligente, ele abriu mão de tudo e preferiu ser visto como um homem ignorante, para que as pessoas, quando se lembrassem dele, se lembrassem somente de uma mensagem: Jesus Cristo e este crucificado. Pois é Jesus Cristo crucificado, irmãos, que revela o coração do Evangelho. Como pode um Deus santo e justo nos aceitar daqui a 100 anos no seu paraíso, sem deixar de ser justo, sendo que nós pecamos contra ele? E a Bíblia diz que Deus não inocenta o culpado. Provérbios 17:15 diz assim: o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abominações para o Senhor, tanto um como o outro. E o que é o Evangelho? É a resposta desse grande dilema. É Deus justificando o ímpio. Quem são os ímpios? Todos os seres humanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós nascemos em pecado. Nós temos um Criador que nos deu leis, embora não pareça. Ele nos deu o decálogo para que nós venhamos a obedecer às suas leis. Mas visto que Adão e Eva pecaram, nós nascemos em pecado e nós somos pecadores miseráveis que quebramos todas as leis de Deus desde a nossa concepção. O primeiro dos mandamentos não é conselho, é mandamento, ou seja, é uma exigência de Deus para o ser humano. Não é um conselho: olhe, eu vou te dar um conselho para a sua vida ser melhor. Não tenha outro Deus diante de mim. Eu vou te dar um conselho para a sua vida ser melhor. Não tome o nome de Deus em vão. Eu vou te dar um conselho para a sua vida ser melhor. Não faça para ti imagem de escultura. Eu vou te dar um conselho para a sua vida ser melhor. Não cobice a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o bem do teu próximo. Não adulterarás, não furtarás.
honra teu pai e tua mãe. Não, isso são mandamentos. E nós quebramos todos eles, desde que nós nascemos. Salmo 51:5 diz que em pecado nos concebeu a nossa mãe. A primeira coisa que uma criança diz é meu. Quando ela pega o brinquedo, ela fala o quê? É meu. O que é isso? O pecado se manifestando, mostrando que a nossa essência é pecadora. E nós não vamos para o inferno, nós já nascemos condenados ao inferno. Pois basta que o homem cometa uma só transgressão, e ele já está destituído da glória de Deus, da comunhão com Deus. Não foi isso que fizeram Adão e Eva? Quantos pecados eles cometeram? E eles foram expulsos do paraíso. Sabe o que diz Apocalipse 21:27? Que nada contaminado vai entrar na cidade santa. No céu não vai entrar um pecado sequer. E agora? Porque se o pecado entrar no céu, se o iníquo entrar no céu, na prática da iniquidade, o céu deixou de ser céu. Que a grande glória do céu é que lá não tem pecado e tem a presença de Jesus de forma contínua para todos os seus amigos. E agora? Como pode um pecador entrar no céu? Vou lhe dar só um exemplo. Vamos supor que uma pessoa matou 11 crianças. Ele é um assassino. Matou 20 crianças. E então foi marcado o dia da audiência dele. Ele é réu confesso. Ele chegou diante do juiz e disse: Excelência, eu estava fora de si, eu matei 20 crianças, eu era um maníaco. E esse juiz diz: eu sou muito bom, eu vou soltar você. Esse juiz está sendo justo? Esse juiz está sendo bom? Não. Por que a cadeia foi criada? O homem não nasceu para a cadeia. O homem não nasceu para viver preso. Mas por que debaixo da soberania de Deus, o Estado criou a cadeia? Para que a sociedade seja protegida de pessoas que vão impedir que você conviva normalmente em sociedade. Por isso que existe as leis e por isso que existe as penitenciárias. Para que aquele iníquo possa ser punido da sua iniquidade e possa se arrepender do seu ato, para que ele então possa voltar à sociedade, cumprindo agora as normas que ele quebrou. Porque se o juiz fizer isso, soltar esse iníquo, ele está ferindo a Constituição e ele está colocando a sociedade em perigo. Porque ele pode ir e matar outras crianças. Agora, o que significa isso na esfera espiritual do tribunal de Deus? O pecado é um crime contra a lei de Deus. O pecado é um insulto à santidade de Deus. Então, uma vez que o pecador se achega a Deus com seus inúmeros pecados, e Deus diz: entre pecador no céu, esse pecador iria corromper a sociedade celestial. Assim como um criminoso, um iníquo, de acordo com as leis humanas, é um perigo à sociedade terrena, pois não é legal você acabar de comprar um celular, dividir em 12 vezes, e na terceira prestação tem uma profissão chamada ladrão. O dono chega e diz: passa, é meu. Meu irmão, você dá, chega com dó, mas tem que dar.
Mas essa pessoa é um perigo à sociedade. É por isso que Deus criou a polícia. Romanos 13 diz que as autoridades são constituídas por Deus. É por isso que Deus criou a Constituição. É por isso que Deus criou a penitenciária. Para que essas pessoas sejam punidas e para que haja um bom convívio na sociedade. Você já pensou na sociedade sem polícia? Sem penitenciária? Às vezes, aqui em Salvador já teve uma greve de polícia de alguns dias. Só no lugar que eu trabalho, os bandidos roubaram um caminhão de lixo e arrombaram uma loja e saquearam a loja toda, de tal maneira que o pobre do lojista perdeu a loja, que saquearam a loja dele toda. Porque é necessário que haja uma punição para a transgressão. A mesma coisa, irmãos, acontece diante de um Deus santo, santo, santo. Se ele disser, pecador, entre no céu do jeito que você está, ele é um perigo para o céu. Porque o céu vai deixar de ser céu. Então, assim como é necessário que haja, o homem não nasceu para lá. Se o homem obedecesse a Deus e as leis, ele não ia para a penitenciária. Mas devido à maldade do homem, assim como é necessário que se haja uma penitenciária e autoridades que levem o iníquo para lá, é necessário que haja o inferno, que Judas chama de algemas eternas, para que o pecador impenitente vá para lá, para que ele não corrompa a sociedade celestial, ele não corrompa o céu. O que você acha que aconteceria se, na parábola do rico e do Lázaro, o pai Abraão abrisse a porta do céu e dissesse, vem rico? A primeira coisa que ele ia fazer era dar um tapa na cara de Lázaro. Bora, você não pegou minha água por quê? Ordena Lázaro que molhe uma gota de água. Primeira coisa que ele ia fazer no céu era fazer o que ele fazia na terra, humilhar os seus semelhantes. A ideia das pessoas que estão no inferno, irmãos, não é que eles são coitados. Quando a Bíblia fala que há choro e ranger de dentes, é porque eles têm muito ódio contra Deus. Então, o inferno é algo absolutamente necessário. E toda transgressão cometida contra Deus, desde Adão até a consumação dos séculos, será devidamente punida. Todo o pecado cometido na história da humanidade contra Deus, Deus viu, Deus escreveu no seu livro e Deus irá chamar a prestação de contas. Não é assim que ele fez com Adão e Eva? Adão e Eva se escondeu. Deus chamou-os para uma prestação de contas. Adão, onde estás? Você comeu do fruto proibido? Eva, o que você fez? Porque aquilo é uma tipificação do que será o juízo após a morte. Cabe ao homem morrer uma única vez, depois disto segue-se o juízo. Então, a boa notícia do Evangelho é que todos nós somos esses réus confessos. Todos nós nascemos com a lista de pecados que vai daqui até o Iraque. E estão todas no livro de Deus. E nós estamos sentados no tribunal de Deus e há uma sentença sobre cada um dos nossos pecados escrito: inferno, 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 inferno. Mas qual é o poder de Deus através do Evangelho? É que Deus, em sua infinita misericórdia, sabendo desse nosso estado de perdição total, de condenação total, sabendo que não há nada que nós possamos fazer para que Ele nos aceite, porque até as nossas melhores obras são trapos imundos e não apagam os pecados que cometemos antes.
A única coisa que apaga pecado, está em Hebreus capítulo 9, se você quiser leia, é derramamento de sangue. O sangue tem que ser derramado. Você pecou, algum sangue tem que ser derramado. Então, nós não podemos pagar os nossos pecados com nada que nós façamos. Eles estão lá e eles precisam ser punidos. Mas a boa notícia do Evangelho é que Deus, em sua infinita graça, em sua infinita misericórdia, traçou um plano perfeito, aonde Ele sabia da nossa condenação eterna, e Ele enviou um substituto no nosso lugar, para que Ele possa pagar a nossa dívida, receber a nossa culpa, se assentar no banco do réu no nosso lugar e receber a ira de Deus que estava voltada contra as nossas cabeças. Por isso que em 1 Coríntios 15, queria convidar os irmãos a abrirem 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo vai falar do que é o Evangelho. 1 Coríntios 15, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar da ressurreição de Cristo, o penhor da nossa ressurreição. Irmãos, venham lembrar-vos o Evangelho que vos anunciei. Paulo aqui está no final da carta, e ele está terminando a carta, lembrando aos irmãos do começo da carta. Ele disse: olhe, os judeus pedem sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. O apóstolo Pedro, quando Jesus disse que ele precisava morrer na cruz, o apóstolo Pedro disse: não, Jesus, fica ensinando para a gente, vira um mestre renomado, tem compaixão de ti, Senhor, de maneira nenhuma faça isso. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Você não está pensando no plano de Deus, mas nas ambições humanas. Você está pensando nas coisas dos homens. Por isso você está querendo que eu seja um mestre e não morra na cruz. Mas os meus ensinos, Pedro, não vão te salvar se eu não morrer no seu lugar. Em outro momento, em João 12, os gregos pedem para os discípulos avisarem a Jesus que eles estão fazendo uma oferta para Jesus virar um mestre na Grécia, um mestre bem sucedido, pois a fama de Jesus tinha se espalhado no mundo inteiro, e os ensinos dele, o impacto das pregações dele havia chegado lá na Grécia. E as pessoas fizeram uma proposta: olha, diz para ele lá, para ele ensinar para a gente, para ele vir para cá. Jesus responde: em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ou seja, se eu não morrer, ninguém vai se salvar. Mas se o grão de trigo caindo na terra morrer, ele dá muito fruto. Porque é através da morte de Jesus que ele declara pecadores inocentados no tribunal de Deus. Que ele vai no banco do réu e quebra a nossa algema e nos livra do cativeiro do pecado. Por isso João disse: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O qual recebestes. Olha o que Paulo diz: vocês receberam esse Evangelho, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos. Olha o que ele disse: é por esse Evangelho que vocês são salvos, se retiverdes a palavra tal como vou lá preguei. Por quê? Porque Paulo já sabia que haviam pessoas que iriam escolher uma parte do Evangelho e rejeitar outra parte do Evangelho. O Evangelho deve ser anunciado de forma completa. Tem pessoas que escolhem as benesses do Evangelho, mas não escolhem, não aderem às exigências que o Evangelho requer. A menos que tenha escrito em vão. Isso aconteceu com Demas.
ele creu em vão. Isso aconteceu com Judas, ele creu em vão. Isso aconteceu com Alexandre o Latoeiro, ele creu em vão. Tem muitas pessoas que creem em vão, por isso a Bíblia diz: examinai-vos a vós mesmos. Vejam se vocês de fato estão na fé. Se não é, que não já estão reprovados. Examinem-se à luz da palavra de Deus. Porque há uma probabilidade, irmãos, de professar a fé e naquele grande dia, essa profissão de fé ser em vão. E esse é o estado mais assustador de todos. Jesus fala no Sermão do Monte, que as pessoas vão se achegar diante dele, apresentar um tipo de fé, apresentar uma suposta intimidade com ele, e Jesus vai dizer: eu não conheço vocês, vocês creram em vão. Por isso que nós temos que examinar se nós de fato cremos no Evangelho. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Olha o que Paulo disse: eu entreguei a vocês o que também recebi. Agora ele vai dizer o coração do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Ou seja, Jesus Cristo morreu pelos nossos crimes diante de Deus, segundo as Escrituras já diziam centenas de anos antes dele nascer, que o castigo que nos traz a paz recairia sobre ele, e pelas pisaduras dele nós seríamos sarados. A morte de Jesus, como disse Pedro, ela já estava determinada por Deus muitos anos antes, milhares de anos antes de Jesus vir ao mundo. Por isso ele diz aqui, segundo as Escrituras, e que foi sepultado. Jesus morreu, ele foi sepultado, ele morreu a nossa morte. E se o Espírito Santo vivificar isso no nosso coração, nós já compreenderemos tudo. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então esse é o coração do Evangelho. É isso que nos faz justos diante de Deus, a morte substitutiva e vicária de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz aos Efésios: porque pela graça sois salvos. A palavra graça é favor imerecido. Você não merece, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pela graça sois salvos. Esse é o meio pelo qual o pecador é aceito no céu, pela graça. E se não for pela graça, não vai ser por motivo nenhum. Mediante a fé. E quem é o autor e consumador da fé? Jesus. Essa fé não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Por isso que Jesus Cristo disse: bem-aventurados são os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Para que ninguém se glorie. É impossível ser orgulhoso e cristão. Ou você é orgulhoso, ou você é cristão. Orgulho e cristianismo são são substâncias heterogêneas. É como água e óleo. Quem aqui já experimentou pegar um copo, derramar água e pegar óleo de cozinha e derramar em cima da água? As duas substâncias não vão se misturar. A mesma coisa é o orgulho e um cristão verdadeiramente salvo. Porque ele tem consciência de que tudo é pela graça. Então, se ele vence um pecado, é pela graça. Eu recebi graça para vencer esse pecado. Qualquer êxito que ele obtenha na sua vida espiritual, é pela graça. Como é que ele pode se sentir superior a alguém se ele é amado pela graça? Por isso que é impossível ser cristão e orgulhoso. Ser cristão e se sentir e olhar para o próximo com um olhar de superioridade. Isso é a antessala da queda. A Bíblia diz: a soberba precede a queda. Porque é pela graça.
Pedro, para entender que era tudo pela graça, ele teve que sofrer muito. Ele teve que padecer muito, até ele ser moído, como disse Jeremias lá, que o oleiro olha o vaso, não estava bom, ele quebra o vaso, ele faz um vaso novo e diz: agora está do jeito que eu quero. Foi Pedro. Ele disse: ainda que todos te neguem. Ele chegou diante da igreja e diz: eu sou o melhor, mais espiritual que sou eu. Ainda que todos te neguem, eu, Pedro, jamais te negarei. A soberba precede a queda. Quem teve a pior queda? Pedro. Quem caiu no pior pecado? Pedro. Pedro começou a praguejar e a jurar. Ele começou a falar palavrão. Ele perdeu a noção. Ele perdeu a sobriedade. Eu juro, eu não conheço esse homem. E Jesus pegou ele no flagra, com o rosto todo desfigurado. E Pedro, caindo em si, chorou amargamente. Lágrimas de arrependimento. Então, irmãos, o Evangelho nos ensina que é tudo pela graça. E o maior milagre da Bíblia é Deus levar pecadores à sua santa presença para passar a eternidade com Ele no céu. Esse é o grande milagre da Bíblia. Meu Deus, quando um pecador entra no céu, eu acho que ele deve passar alguns dias no céu pensando: o que é que eu estou fazendo aqui? Porque o milagre é muito grande. Eu acho que Lázaro, quando chegou lá, levado pelos anjos, passou um tempo caindo em si. Onde é que ele estava? Peraí, rapaz, cadê as feridas? Cadê as úlceras? Cadê Antares? Brigando pela minha comida, cadê o cachorro? Cadê o desprezo das pessoas? Aqui todo mundo está me chamando de irmão. Aqui esse Jesus todo bonito, está me abraçando. Eu nunca recebi esse consolo na terra, o que é isso? Ao passo que o rico: cadê meu colchão da Ortobon? Cadê meu colchão de 5.000? Eu não posso mais deitar nele, não. Cadê aquele vinho caro que eu tomava toda noite com minha esposa e meus filhos? Cadê aqueles banquetes refinados? Cadê minha camisa da Lacoste? Cadê o shopping para eu ir lá e gastar uma parte do meu salário? Cadê as pessoas me bajulando, os funcionários me perguntando: senhor, o senhor deseja alguma coisa? Cadê a gerente do banco? Doutor, o senhor deseja algum empréstimo, alguma coisa? Ninguém. Por isso que a glória do Evangelho é nos levar à comunhão com Deus, que Adão e Eva perderam lá no jardim do Éden. O Evangelho, irmão, ele nos coloca de volta ao alvo da nossa criação. Nós criamos com alvo a glória de Deus, mas nós perdemos o alvo. A palavra pecado significa isso: errar o alvo. Nós transgredimos a lei e perdemos o alvo da nossa criação. O que é que o Evangelho faz? Jesus paga a nossa culpa, nós nos arrependemos pelo Espírito Santo e nós abandonamos a velha vida e começamos uma nova vida agora no trilho de Deus, que é o alvo da nossa criação, que é a glória de Deus. Uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que o Evangelho exige uma resposta do pecador: arrependa-se e creia no Evangelho. O Evangelho exige essa resposta, porque Jesus não pode pagar por pecados que você insiste a cometer. Ele não pode. O pecado não foi apagado se ele não foi confessado e abandonado. Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados, e então venham tempos de refrigério na presença do Senhor. O Evangelho também é unido à fé. Arrependimento e fé. Você deve se arrepender, abandonar uma velha vida e não agora viver uma vida moralizada. Ah, eu venci as drogas, eu venci isso, eu venci aquilo. Não, agora Cristo tem que viver em você.
arrependimento e fé. O que é fé? Fé é você se unir a Cristo e ser um com Cristo até o fim da sua vida. Se alguém está em Cristo, essa é a expressão, você está dentro dele, ele está dentro de você, é uma nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então, ser salvo pelo Evangelho não é ter informações que Jesus morreu pelos meus pecados, é estar do lado dele, debaixo do jugo dele. O jugo é um pedaço de madeira que une duas pessoas de forma inseparável. Então, uma vez que você creu no Evangelho, não tem como você não ser conformado à imagem de Cristo. Você pode até tropeçar, mas Cristo vai te levantar, Ele vai ser o seu advogado, Ele vai pleitear a sua causa no tribunal de Deus, Ele vai te justificar do seu pecado com o seu sangue. E como está escrito em Provérbios, aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e você vai continuar a caminhar com Ele. Mas não existe salvação sem santificação. Não existe chegar no céu sem ser conformado à imagem do nosso irmão mais velho, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Sabe por que os cristãos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos em Antioquia? Está em Atos capítulo 11. Porque as pessoas olhavam para eles e viam neles o mesmo comportamento do mestre deles. Não é o que Jesus disse? Todo discípulo perfeito, todo discípulo bom é aquele que sabe imitar bem o seu mestre. Então, o Evangelho, irmãos, a mensagem, as boas novas de salvação, que eu e você precisamos crer e precisamos passar adiante, é um fato, é uma notícia que fala da pessoa de Jesus. Porque nós estamos no ano 2021. Nós estamos no ano 2021 depois de Cristo. Olha que coisa tão maravilhosa. Até a história da humanidade aponta: Deus existe, Deus existe, Deus existe. E o homem cada vez mais, como está no Salmo 14:1, desoneste no seu coração: não há Deus. As trombetas de Deus estão soando, como está escrito no Apocalipse, os selos de Deus estão sendo abertos e o homem cada vez mais tem se esquecido de Deus. Mas há 2021 anos, diz os historiadores, irmãos, que há um lapso temporal, às vezes de 3 a 4 anos. Mas isso não interessa, essa perfeição, essa precisão do tempo. O que interessa é que a história ela foi delimitada a partir do nascimento do Messias. Isso é o que é importante. Quando eu era pequeno, acho que foi a única coisa que eu aprendi na escola, ou uma das únicas coisas que eu aprendi na escola, é que eu ouvia lá a professora de história falando: ano tal, depois de Cristo. Ano tal, antes de Cristo. E nós estamos no ano 2021, depois de Cristo. Porque há 2021 anos, ou vamos botar 2024 anos, Ele nasceu. Viveu uma vida perfeita e morreu pelos nossos pecados. Ele nos conhece pelo nome. Pelo nome. Então, em primeiro lugar, a mensagem do Evangelho, essa boa notícia que nós devemos nos maravilhar todos os dias. Todos os dias nós devemos nos maravilhar com o Evangelho. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para os nossos pecados, mas olhar para as boas novas de salvação, que é o Evangelho. Se você meditar no Evangelho e pensar no Evangelho e no quanto Deus te ama, te dando o Evangelho, muitas das suas frustrações vão ser deixadas de lado e você vai se alegrar no Senhor por conta do Evangelho. Porque o Evangelho não é uma má notícia, é uma boa notícia. Deus está reconciliando você com Ele mesmo por meio de Cristo. Então, a primeira mensagem, o primeiro ponto do Evangelho, irmãos, é a encarnação do Verbo. O Evangelho fala desse milagre sobrenatural. Deus se fez homem.
Deus se encarnou. Deus teve nervos igual a mim e a você. Deus teve olho, teve boca, teve cabelo. Deus transpirou. Deus sentiu fome, sentiu sede. Deus sangrou. Deus morreu. Deus ressuscitou. Deus se fez um zigoto no ventre de Maria. Deus nasceu no meio de bicho. Deus foi um bebê. Deus foi rejeitado. Deus foi o mais desprezado entre os homens. Deus foi um homem de dores, experimentado nos trabalhos, que sabe o que é padecer. Deus foi um sofredor. Deus foi desfigurado, de tal maneira que quem conhecia Jesus e olhou para a cruz disse: não é possível que aquele é Jesus, porque ele foi desfigurado. As pessoas diziam: meu Deus, igual filme de terror, quanto sangue, quanta perversidade. Mas aí o que Isaías diz que mais dói o meu coração é que ele diz assim: e dele não fizemos caso algum quando nós pecamos. Uma das coisas que eu acho tão bonita, Jesus é tão amoroso, irmãos, é que ele diz assim para os fariseus: ó, todo pecado e toda blasfêmia cometida contra mim, eu vou perdoar se você se arrepender. Não importa que você me ofenda. Saulo de Tarso estava blasfemando e ofendendo a ele, e ele ia perdoar Saulo, converter Saulo, de tal maneira que Saulo ia dizer: o amor de Cristo nos constrange. Mas ele disse: o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque os fariseus diziam: ele tem espírito imundo. Jesus disse: quem faz isso é réu de pecado eterno. É atribuir a obra de Deus uma obra de Satanás. Resistir à ação do Espírito, ao convencimento do Espírito Santo, te chamando ao arrependimento e à união com Cristo. Isso é um pecado sem perdão. Resistir ao Evangelho. Quando Jesus disse a Pedro, quando Pedro disse: tu és o Cristo, Filho de Deus, Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, tu és pedra. Sobre esta pedra que sou eu, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, os horrores da morte, os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Por quê? Porque eu vou te dar, Pedro, a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado no céu. Jesus está falando do propósito sumário, do propósito central da igreja, que é proclamar o Evangelho, para que os portões do céu se abram e pecadores entrem pela porta estreita, sendo desligados dos seus pecados, perdoados dos seus pecados e unidos a Cristo pela fé. Essa chave o Espírito Santo fez Pedro tirar em Pentecostes, quando ele disse: vocês que estão aqui curtindo, vocês que estão aqui zombando, nós não estamos bêbados coisa nenhuma. Vocês crucificaram o autor da vida, e agora vocês estão aqui no Pentecostes curtindo? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou e o fez Senhor em Cristo. Vocês mataram ele com seus pecados. Então aquela palavra pelo Espírito Santo entrou como uma flecha e quebrou o coração deles. E eles, compungindo, disseram: o que faremos, Pedro? Pedro prontamente disse: arrependei-vos e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e então recebereis o dom de Deus, que é o Espírito Santo. Esse é o propósito da igreja, irmãos. Um dia você vai estar diante do trono branco de Apocalipse 20:11, mas hoje você está diante do trono da graça, e Jesus está de braços abertos, dizendo: hoje é o dia oportuno da salvação, arrependa-se e me siga. Essas oportunidades, irmãos, são únicas. O jovem rico só teve uma.
e desprezou. Zaqueu só teve uma e aproveitou. A encarnação do Verbo é uma mensagem maravilhosa. Sabe o que diz Gálatas 4:4? Que Jesus nasceu na plenitude dos tempos. O que é a plenitude dos tempos? Toda a história da humanidade foi regida para um momento em que Deus iria entrar no tempo e o tempo iria parar, pois ali era a plenitude dos tempos. Quando na manjedoura Jesus nasceu e houve um coro angelical no céu. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E os pastores saíram proclamando na cidade de Belém: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, o Cristo. Imagine uma pobre camponesa recebendo a visitação de um anjo. O anjo Gabriel: Maria, bem-aventurada do Senhor, o poder do Altíssimo, a virtude do Altíssimo vai te envolver e você ficará grávida. Você vai conceber pelo poder do Espírito Santo. E o nome dele será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas Maria era o que, José? Noiva. E aí Maria disse para José: estou grávida. E aí José encucou. Eita Jesus, e agora? Mas a Bíblia diz que José, sendo homem justo e reto, não querendo difamar, se retirou e foi refletir. E José fez o que Quinho faz muito bem: dormiu. Quando José dormiu, o mesmo anjo que apareceu a Maria, porque Deus não é Deus de confusão, apareceu a José. E ele não disse para José receber Jesus com Maria, ele disse para José receber Maria. José, não temas receber Maria, porque o que dela é gerado é fruto do Espírito Santo. Olha a soberania de Deus. Deus faz obras extraordinárias através de pessoas simples. Quem era José? Carpinteiro. Quem era Maria? Uma camponesa. Mas deles nasceu a pessoa mais importante da história da humanidade, o Rei da Glória. Por isso a Bíblia diz em Filipenses 2:5: tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, que embora sendo Deus, não usurpou seu direito de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, aniquilou-se a si mesmo, ele destituiu-se de toda a sua glória. Ele era rei no céu. Os anjos adoravam a Jesus no céu. Deus Pai já coroava Jesus no céu. Jesus sempre foi rei. Pilatos perguntou: tu dizes que é rei? Você é rei? Ele disse: ô Pilatos, meu reino não é deste mundo. Ele sempre foi rei, o Rei da Glória. E ele abriu mão de toda a sua pompa, de toda a sua realeza, para se encarnar, para fazer-se em forma humana e na forma de um homem. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele nunca pecou, nunca questionou. Mesmo na cruz, ele obedeceu às ordens do seu Pai. Se tem alguém que amava a Deus, é Jesus. E se tem alguém que nos ensina o que é amar, é Jesus. E amar é obedecer, sem questionar. Segundo ponto do Evangelho, fique tranquilo que a gente já está acabando. Socorro, Jesus. Nós já estamos acabando. A perfeita vida do Filho de Deus, o que nós falamos aqui agora. Jesus nunca pecou. Nunca pecou. Enquanto Adão pecou no paraíso, Jesus venceu a tentação no deserto. Imagine, irmãos, você conviver com uma pessoa que nunca pecou. Imagine você seguir uma pessoa que nunca cometeu uma falha. Jesus viveu 33 anos de plena perfeição nessa terra. Ele viveu uma vida perfeita. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:21: aquele que não conheceu o pecado, ele nem conheceu o pecado. Ele nem sabe o que é pecar. Deus o fez pecado por nós.
para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Imagine, irmãos, Jesus foi feito pecado. Imagine você ver seu filhinho querido sendo desfigurado, sendo torturado na sua frente. Deus viu o filho dele amado, ele disse: eis o meu filho amado em quem me comprazo, sendo torturado pela humanidade. Mas sabe o que a Bíblia diz? Agradou ao Senhor moí-lo, fazendo-o enfermar, porque ele deu a alma de Jesus como oferta pelo nosso pecado. Foi através daquela morte que ele derramou o seu sangue e nos comprou na cruz. Por isso que a vida de Jesus é uma vida perfeita. E aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou. Spurgeon dizia: o coração do crente não é perfeito, mas deseja ser, porque ele deseja andar como Cristo andou. Por isso que a gente não justifica pecado. Se o irmão viu um erro em mim e ele fala, eu tenho que me arrepender, porque o nosso propósito é ser como Cristo. Nós não temos o direito de dizer: ah, mas eu não sou Jesus. Você pode falar para essa pessoa, mas deveria ser semelhante a ele, se você quer morar no céu com ele. Ah, eu não consigo amar aquela pessoa. Mas você tem que amar. Ah, eu não consigo amar meus inimigos. Mas você tem que amar. Porque Jesus disse: amai os vossos inimigos, orem pelos que vos perseguem. Porque quando você era um inimigo de Deus, Ele te amou, te comprou na cruz. Terceiro, a morte substitutiva do Filho de Deus. Jesus morreu em nosso lugar, como nosso substituto. Sabe, lembra aquela dívida que eu falei? A Bíblia diz: o escrito de dívida que era contra nós, os mandamentos que nós quebramos, Deus encravou na cruz. Quando Deus olhou para Jesus, Ele me viu. E quando Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? A resposta a essa pergunta é o meu nome, é o seu nome. Eu desamparei você. Se Deus pudesse falar naquela hora, Ele ia bradar do céu: eu desamparei você, porque eu estou comprando o meu povo. A morte de Jesus foi substitutiva. Ele não tinha pecado, mas Ele foi feito pecado. Ele morreu em nosso lugar, para que Ele recebesse a ira de Deus contra os nossos pecados, para que Ele recebesse todos os nossos pecados. Quarto, a ressurreição substitutiva de Jesus. A morte de Jesus não pode salvar sem a ressurreição. E a ressurreição de Jesus não pode salvar sem a sua morte. É como duas faces da mesma moeda. A ressurreição substitutiva de Jesus. Jesus Cristo ressuscitou para mostrar que o sacrifício foi aceito no tribunal de Deus, que os nossos pecados foram perdoados e que Ele nos ressuscita da morte para a vida aqui na terra. Se pois já ressuscitaste juntamente com Cristo, pensai nas coisas que são do alto. Ele nos dá uma ressurreição espiritual. E segundo, Jesus Cristo ressuscitou para nos dar uma ressurreição, a ressurreição do nosso corpo, ao fecharmos os olhos nessa terra. Primeiro, Ele nos ressuscita de uma vida de delitos e pecados, é o que está lá em Efésios. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Depois, ao vivermos uma vida com Ele, ao fecharmos os olhos nessa terra, Ele vai dizer para a gente o que disse ao ladrão da cruz da direita: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E nós ressuscitaremos com Ele em glória, porque Ele ressuscitou, os cristãos irão também ressuscitar. A Bíblia diz que Ele ressuscitou como primícia dos que dormem. Ele disse: eu vou na frente preparar moradas. Por isso o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4:13, disse: porque vocês estão
desesperado acerca dos irmãos em Cristo que estão morrendo, como aqueles que não têm esperança. Nós temos a viva esperança da ressurreição. Uma vez que o nosso Senhor morreu e ressuscitou, ao morrer em Cristo, nós ressuscitaremos com Cristo em glória. Por isso, nada é mais precioso do que a paz de estar em paz com Deus. Se um dia eu e você pudermos dizer, não para as pessoas, mas para nós mesmos, no nosso quarto em secreto, vou viver em Cristo, eu morrer louco. Não para as pessoas verem, mas só a gente e Deus. O Espírito testificar isso. Meu filho, se você morrer, você vai chegar no melhor lugar do mundo. Essa certeza é a maior pérola que um homem pode ter. Quando o apóstolo Paulo entendeu isso, após a sua conversão, quando as escamas dos olhos saíram, após Ananias orar por ele, ele disse: o que para mim era lucro, eu reputei como perda por causa de Cristo. A ascensão em glória do Filho de Deus. Jesus ressuscitou, passou 40 dias aqui, mas ele não ficou aqui. Ele mostrou aonde é a sua casa, de onde ele veio e para onde ele foi, diante de 500 testemunhas. Está em Atos capítulo 1, a ascensão de Jesus. Diante dos seus discípulos, diante de várias testemunhas, Jesus estava na frente deles e de uma hora para outra ele começou a levitar diante deles até o céu. E os discípulos ficaram olhando, meu Deus, quanto poder! Até que Jesus entrou na sua casa, foi recebido na glória, foi coroado, e 2 anjos apareceram e disseram aos 500: por que vocês estão olhando para cima? Da mesma forma que ele subiu, ele irá voltar. E por último, o derramado do Espírito Santo. Porque as últimas palavras de Jesus antes de voltar para sua casa, quais foram? Está em Lucas 24. Eis que vos envio a promessa do meu Pai. Permaneçam na cidade, em Jerusalém, até que do alto, até que lá do meu trono, eu revista vocês com o poder do Espírito Santo. E só ficaram 120. Por não saber esperar, 380 pessoas perderam a maior dádiva de Deus, que é uma parcela de Deus em nós, que é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que faz com que Jesus caminhe conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Por isso, irmãos, a resposta que o Evangelho pede de mim e para você, de mim e de você, é que eu e você olhemos para Cristo e vivamos uma nova vida em união com Ele. A vida do cristão é igual à vida de Enoque. E Enoque andou com Deus, e Deus o tomou para si. E que possamos propagar essa mensagem. Sabe por quê, irmãos? Porque sabe quantos habitantes tem em Salvador? Em torno de 3 milhões de habitantes. Eu posso estar errado, isso aqui é só uma hipótese. Quantas dessas pessoas, amado irmão Mateus, você acha que está andando com Cristo como Enoque? Com o Cristo da Bíblia, que disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Que disse: sua mão te faz pecar, corta. Seu olho te faz pecar, arranca. Quantas dessas pessoas estão andando com Cristo? Muito pouco. Porque muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Por isso que nós devemos, o quanto antes, entendermos a urgência da nossa missão e do nosso chamado. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Mas Jesus disse: aquele que crê em mim não entrará em juízo, mas irá passar da morte para a vida, e dessa vida para a vida eterna. O que é que o Evangelho oferece? Cristo, a companhia de Cristo. Será que a presença de Cristo é melhor do que os presentes de Cristo?
É tão bom, irmãos, andar com Jesus. Nós precisamos tanto valorizar a companhia de Jesus, a presença de Jesus, chorar até que nós venhamos a sentir a presença de Jesus. Chorar igual uma criança, como uma criança quando se perde dos seus pais no shopping, no parque. Chorar e dizer: Jesus, me ajude, me ache. O Senhor veio buscar e salvar o que você havia perdido. Oh Jesus, eu perdi o primeiro amor. Jesus, segura na minha mão para que eu encontre o primeiro amor. Eu não posso encontrar o primeiro amor sozinho. Me ajude, Jesus, a encontrar o primeiro amor a Ti. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E é essa mensagem que nós devemos pregar. Jesus Cristo e este crucificado. Vamos orar. Senhor Deus, nos ajude, Senhor, a crer no Evangelho. Tua palavra diz que sem fé é impossível te agradar. Que é necessário que aquele que se aproxima de Ti creia que o Senhor existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Oh Jesus, nos ajude a viver o Evangelho, a pregar o Evangelho. Nos ajude, Senhor, a termos a certeza da nossa salvação. Restitui-nos a alegria da Tua salvação. Tua palavra diz, Senhor, que há festa nos céus quando um pecador se arrepende. Dai-nos, Pai, arrependimento profundo. Dai-nos a tristeza segundo Deus, que opera arrependimento para a salvação. Espírito Santo, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quantas vezes, Senhor, nós perdemos a oportunidade de darmos um bom testemunho e damos um péssimo testemunho, Senhor. Nos ajude, Senhor, a vivermos uma vida digna do Evangelho. Nos ajude a compreendermos, Jesus, a Tua obra na cruz, o quanto custou o perdão dos nossos pecados, que nós somos comprados, não com prata nem com ouro, mas pelo sangue imaculado do Filho de Deus. Oh Deus, nos constrange com o Seu amor, nos constrange com a Sua bondade e nos ajude a andar em amor a Ti e a passar esse amor para o próximo através da pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado por tudo. Que nós possamos aprender mais um pouco do Evangelho nessa noite. Eu oro para que cada um dos irmãos, ao chegar em casa, Senhor, possam estudar o Evangelho, possam ler o Evangelho e se maravilhar com as bênçãos do Evangelho. Pois é o Evangelho que nos renova para vivermos para Ti, Senhor. As pessoas nos decepcionam todos os dias. Nós decepcionamos a nós mesmos todos os dias. Mas aquele que confia no Senhor jamais irá se decepcionar, pois o Seu Evangelho é perfeito. Suas promessas são eternas. E o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Que seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. E possamos abraçar, Senhor, o Evangelho e viver para a glória de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. E diga para o seu irmão: pregue o Evangelho, irmão. Amém. Pregue o Evangelho.